Vamos dar continuidade à nossa aula, agora sim, vamos retomar, vamos para o nosso segundo bloco aqui falando sobre argumentação lógica, beleza? Nesse bloco agora, a gente vai conhecer mais dois tipos importantes de questão de lógica de argumentação que você tem que saber resolver. A gente viu dois no bloco anterior e mais aquela parte introdutória sobre validade de argumentos, e agora a gente vai ver mais dois. O que acontece? Para você não se assustar, esses dois modelos que nós vamos ver agora são um pouco mais complexos, né, um pouco mais trabalhosos do que os anteriores. Tem que dar você precisa acompanhar e tentar aprender. E, lógico, depois dessa aula, você tem que praticar muito para que essas resoluções aqui fiquem rápidas, se tornem quase que automáticas para você. Hoje em dia eu faço esse tipo de questão quase sem pensar, porque já está tão automático, eu já fiz tantas questões desse tipo, que fica fácil, fica rápido e eu dificilmente erro uma questão como essa, porque eu pratiquei muito. E você precisa fazer o mesmo, tá? Numa primeira passagem, quando eu estiver resolvendo aqui, talvez você vai achar a questão longa, vai achar demorado, vai achar, no dia da prova não dá tempo de fazer tudo isso. Você precisa praticar. Praticando, fica rápido e cabe sim no tempo da prova, tá? Então vamos conhecer esses dois tipos aqui. Vem aqui na tela comigo. Esse aqui, pessoal, é o primeiro tipo que você precisa, é o próximo tipo que você precisa conhecer. É o tipo 3, né, eu chamo assim, o nome é o de menos, né, pessoal, mas é um terceiro tipo de questão aqui para você resolver. E nesse tipo de questão, você ainda está preocupado em obter as conclusões de um argumento. Só que nesse caso aqui, todas as premissas são proposições compostas. Você não tem nenhuma premissa que é proposição simples. Lembra do nosso segundo caso? No nosso segundo caso, a gente tinha algumas premissas que eram proposições simples. Aqui não. Aqui todas as premissas serão proposições compostas. E nesse caso, quando você olhar para a possibilidade de conclusão, você vai ver que as conclusões não têm conectivos, ou seja, as conclusões não são proposições compostas. E aí, como é que você vai resolver? É o famoso método do chute. Olha esse enunciado aqui comigo. Vamos identificar as características aqui do enunciado. O enunciado ele mostra para a gente 4 premissas. Olha as 4 premissas. Todas elas são proposições compostas. E veja que todas aqui são proposições compostas do tipo condicional. Temos todas as premissas sendo proposições compostas. Você quer obter a conclusão. É correto concluir que. Você quer obter a conclusão. E como são as opções de resposta? As opções de resposta não têm conectivos lógicos. Olha o jeito que elas não são proposições compostas. Você tem aqui, ó, Carlos mentiu, João é culpado, Pedro não é culpado. Veja que isso aqui não é uma condicional, não é uma bicondicional, não é nada disso. Quando você olhar uma questão como essa, como é que você vai resolver? Método do chute. Como você deve ter percebido, né, ao longo da aula, eu sempre procuro te passar 2 informações importantes. A primeira informação é como você vai identificar que determinada questão é de um determinado tipo. Essa é a primeira coisa, foi o que nós fizemos aqui. Primeira coisa é você saber olhar o enunciado e ver, poxa, essa aqui é uma questão do tipo 3 lá, ou essa aqui é uma questão do tipo 2, essa aqui é uma questão do tipo 1. E você sabe, olha, lá no tipo 1 eu resolvo fazendo um diagrama lógico. No tipo 2, eu resolvo partindo da proposição simples. Agora, no tipo 3, eu vou partir para o método do chute. Então, a primeira coisa é essa, você saber identificar o tipo da questão. Agora vem o quê? A receitinha de bolo. Como resolver a questão, nesse caso, a questão do tipo 3, tá? Como é que você faz, então? Vem aqui na tela comigo. Vou colocar a questão aqui de novo, ó, nesse próximo slide. E o que você vai fazer aqui, como eu disse, é utilizar o método do chute. O que é o método do chute, pessoal? Você vai olhar as suas 4 premissas. Cada uma das suas premissas tem
cada uma das premissas tem proposições aqui, ó. Por exemplo, olha a primeira. Tem aqui uma proposição simples, outra proposição simples. Aqui tem uma proposição simples, aqui tem outra proposição simples, e assim por diante. Você vai escolher uma proposição simples e vai chutar o valor lógico dela, tá? Você vai escolher uma proposição simples e chutar o valor lógico dela. Eu vou até colocar o chute aqui de outra cor. Por exemplo, eu vou escolher essa daqui, ó, Carlos mentiu, e eu vou chutar que isso aqui é verdade, tá? Esse é o meu chute. Eu vou chutar que o Carlos mentiu. Com esse meu chute, o que eu vou tentar fazer? A partir do meu chute, eu vou tentar deixar as 4 premissas verdadeiras. Vamos fazer isso? Na primeira premissa, se Carlos mentiu é verdade, João é culpado, precisa ser verdade. Porque se João é culpado for falso, ficaria verdadeiro, implica falso. Ficaria o caso lá da Vera Fischer, tá? Então, João tem que ser culpado. Olha, se João é culpado, isso aqui tem que ser verdade. Olha aqui na premissa 2. Se João é culpado, esse primeiro trecho é verdade. Só que olha o que acontece aqui. Tá vendo aqui o meu Carlos não mentiu? Tá vendo esse trecho aqui? Carlos não mentiu? Olha, se esse trecho daqui, se é verdade, né, se é verdade que o Carlos mentiu, esse trecho aqui teria que ser falso. Carlos não mentiu, teria que ser falso. Olha o que aconteceu. Quando eu chutei que o Carlos mentiu, a minha segunda proposição ficou verdadeiro, implica falso. Percebeu? A minha segunda proposição ficou falsa. Se a minha segunda proposição ficou falsa, onde é que está o problema? Onde é que está o erro? O erro está no meu chute, tá? Eu fiz um chute errado. Eu não deveria ter chutado que o Carlos mentiu. Quando eu chutei que o Carlos mentiu, eu não consegui deixar a segunda premissa verdadeira. Ela ficou de cara falsa. Então eu vou apagar tudo. E o que eu vou fazer? Eu vou trocar o meu chute. Em vez de dizer que o Carlos mentiu é falso, é verdadeiro, eu vou dizer que isso aqui é falso. Eu vou chutar, ó, que Carlos mentiu é uma proposição falsa. Com isso, eu vou tentar deixar todas as proposições verdadeiras, todas as premissas verdadeiras, tá? Olha, chutei que o Carlos mentiu é falso. Se isso é falso, Carlos não mentiu tem que ser verdade. Se isso aqui é verdade, Pedro não é culpado, tem que ser verdade também, porque se for falso, ficaria verdadeiro, implica falso. Beleza, aqui tem que ser verdade. Pedro não é culpado, é verdade. Se isso é verdade, João não é culpado, precisa ser verdade também. Tudo bem, com isso aqui em mãos, o que acontece? O trecho João é culpado vai ser falso, porque João não é culpado é que é verdade. E olha o que acontece aqui. Numa condicional, se a primeira parte dela é falsa, não interessa o que acontece desse outro lado. Esse outro lado pode ser verdadeiro ou falso. Essa condicional vai ser verdadeira automaticamente. Ó. Uma condicional falso implica verdadeiro, ou uma condicional falso implica falso, ela é uma condicional verdadeira. Então, ó, se o primeiro lado da condicional for falso, automaticamente a condicional é verdadeira. Sabe o que significa? Eu já deixei a proposição 3 verdadeira, já deixei a proposição 4 verdadeira, a proposição 2 ficou verdadeira também, porque afinal de contas o primeiro lado dela é falso, e a proposição 1 também ficou verdadeira, porque o primeiro lado dela é falso. Com isso daqui eu já sei que quais são as informações corretas. O Carlos não mentiu, o Pedro não é culpado e o João não é culpado. Vou até marcar elas aqui para você. Ó. Olha as informações verdadeiras aqui. Ó. É essa e essa. É isso que eu posso concluir.
Onde que eu posso concluir isso daqui? Que o Carlos não mentiu, que o João não é culpado e que o Pedro não é culpado, na alternativa D de dado, que é o meu gabarito, tá? Então é o seguinte, pessoal, esse é um método de resolução um pouco mais demorado, só que só fica demorado se você não tem prática. Se você tiver prática, você resolve isso aqui muito rápido. Você fez o chute errado ali no início, rapidamente você percebe que seu chute estava errado porque teve uma proposição que não deu para deixar verdadeira, você já volta lá, troca o seu chute e aí vai ter que dar certo. Se com o primeiro chute deu errado, com o segundo vai dar certo. E se você lembra um pouquinho aí de probabilidade, né, a chance de você dar um chute certo é de 50%. Então, em metade das suas questões, você vai de cara dar o chute certo. E na outra metade, você vai começar dando um chute errado e vai ter que voltar e dar um chute certo, tá? Então, é dessa forma que você resolve esse tipo de questão. Você chuta que uma proposição lá é verdadeira ou que ela é falsa. A partir dali você tenta deixar todas as premissas verdadeiras. Se você conseguiu, você já vai buscar a conclusão, vai buscar as alternativas de resposta. Se você não conseguiu, aí você tem que tomar cuidado, você precisa trocar o seu chute e refazer, tá? Então tá bom, pessoal, chegamos aqui no nosso gabarito, é desse jeito que a gente resolve esse tipo de questão. Olha aqui na tela comigo, mais uma questão desse tipo, para a gente exercitar. Olha aqui, ó. Para escolher a roupa que irá vestir, Estela precisa decidir entre uma camisa branca e uma vermelha, uma calça azul e uma preta, e um par de sapatos preto e outro azul. E aí você tem 4 amigas que deram sugestões. Repare que as sugestões de cada uma das 4 amigas é uma condicional. As 4 sugestões são proposições compostas, tá? As 4 são proposições compostas. Sabendo que Estela acatou as 4 sugestões, o que significa a Estela ter acatado as 4 sugestões? Significa que essas 4 proposições são verdadeiras. Ou seja, significa que essas 4 proposições são premissas de um argumento, tá? É isso que quer dizer. Quer dizer que ela usou a calça azul? Não. Quer dizer que essa condicional tem que ser verdadeira. Quer dizer que essa condicional tem que ser verdadeira. Não interessa se ela usou calça azul, calça preta, calça branca. O que interessa é que as condicionais têm que ser todas verdadeiras. Beleza, já sei isso daqui. E eu quero saber, eu quero concluir o que ela vestiu, tá? Vou usar meu método do chute. Como é que eu uso o meu método do chute? Vou começar chutando alguma proposição. Vamos chutar, por exemplo, vamos usar aqui a nossa cor azul, e vamos chutar que ela vai usar a calça azul. Usar a calça azul. Vou chutar que isso aqui é verdade. Com isso aqui, vou tentar preencher todas as demais proposições. Eu chutei que ela usou a calça azul. Então tá, chutando que ela usou a calça azul, se isso for verdade, sapato azul, ó, vá com sapato azul, tem que ser verdade também, concorda? Porque se for falso, fica verdadeiro, implica falso. Então, ela vai usar o sapato azul. Olha, se ela está usando a calça azul, ela não está usando a calça preta. Esse trecho aqui é falso. E se a primeira parte de uma condicional é falsa, veja que eu já deixei a primeira premissa verdadeira. Olha a segunda premissa. Se eu já deixei a primeira parte dela falsa, vestir a calça preta é falso, nem interessa o que acontece na segunda parte. A condicional já é verdadeira. Lembra disso, a condicional, ela é verdadeira desde que quando a primeira parte dela é falsa, tá? Não interessa a segunda parte é verdadeira ou falsa. Olha a terceira. A terceira parte fala de optar pela camisa branca, então calça sapatos pretos. Olha, ela está usando sapato azul. Então, esse trecho aqui, ó, do sapato preto, esse trecho aqui é um trecho falso. Se esse trecho aqui for falso, optar pela camisa branca tem que ser falso também, porque senão, se ele for verdadeiro, vai ficar V implica F. Tá? Deixei a terceira proposição verdadeira. E olha na quarta.
Olha, se camisa branca é falso, e só tem camisa branca e camisa vermelha, são as duas opções, se camisa branca é falso, camisa vermelha tem que ser verdadeiro. Então, ela escolheram a camisa vermelha, ela tem que ir com a calça azul. Olha, de fato, calça azul eu já tinha chutado que era verdade, então esse trecho aqui ele é verdadeiro mesmo. Deixei as 4 proposições verdadeiras. Veja que agora eu dei sorte, agora eu dei um chute que já de cara era um chute certo. Eu consegui deixar as 4 premissas verdadeiras e eu já sei que ela usou calça azul, que ela usou sapato azul e que ela usou camisa vermelha. Onde que eu tenho camisa vermelha, calça e sapato azul? Eu tenho isso daqui na letra C de casa, que é o gabarito dessa questão, tá? Então, reparem, pessoal, que a gente pode dar essa sorte, né? Naquela questão anterior eu errei o chute. Eu errei o chute, tive que corrigir o meu chute. Nessa daqui, e lembrando dessa lógica dos 50% que eu falei para você, nessa daqui eu já acertei o meu chute, né? Já de cara, chutei que ela ia usar ali a calça azul e consegui deixar as 4 premissas verdadeiras, tá? Com prática, você vai fazer isso aqui ainda mais rápido do que eu fiz. Você já vai sair ali, verdadeira, aqui tem que ser verdadeira, aí aqui tem que ser verdadeira, aqui tem que ser verdadeira, e assim por diante. Você vai preenchendo muito mais rápido do que eu preenchi aqui, beleza? Vamos conhecer agora o nosso 4º tipo de questão. Esse 4º tipo é o mais complexo, porque ele exige realmente que você esteja dominando bem, que esteja no seu sangue, o que é um argumento válido. Tem que estar no seu sangue o que é um argumento válido e o que não é um argumento válido também. Então, esse 4º tipo ele dá um pouco mais de trabalho, mas vale muito a pena você conhecer, porque ele é bastante cobrado em prova, tá? Basicamente a ideia dele é você fazer uma análise de validade do argumento. Vem aqui na tela comigo. É o seguinte, esse 4º tipo, então, deixa eu só colocar aqui de volta para o meu vermelho. Esse 4º tipo de questão, ele vai ter, olha a diferença dele, ele vai ter premissas e conclusão compostas. No 3º tipo, que era o método do chute, eu vou voltar aqui para você ver, no 3º tipo as premissas eram compostas, mas a conclusão não. A conclusão não tinha conectivos lógicos, ela não era uma proposição composta. Esse aqui era o caso do método do chute. Mas, no nosso 4º tipo, a diferença está aqui, ó. A premissa e também a conclusão são proposições compostas. Quando elas são proposições compostas, a sua solução vai partir disso daqui, ó. Você tem que fazer um teste de validade do argumento. Eu já vou mostrar para você como que você testa a validade de um argumento. Mas antes da gente ver isso, eu quero mostrar para você uma questão, só para a gente identificar o tipo, tá? Agora não é para resolver, agora é para identificar o tipo de questão. Olha lá, um jovem, ao ser flagrado no aeroporto portando certa quantidade de entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir. Premissa 1. Não sou traficante, eu sou usuário. Premissa 2. Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido. Premissa 3. Como sou usuário e não levo uma grande quantidade de droga, eu não escondi a droga. Essas são as 3 premissas. E olha a conclusão. Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário. Então veja que eu tenho 3 premissas e uma conclusão. E a questão está querendo saber basicamente se isso aqui é uma argumentação válida. Esse é o caso mais comum, tá? Você tem 3 premissas que são proposições compostas. Você tem uma conclusão que também é uma proposição composta. Nesse caso, a conclusão, ó, é uma condicional. O então está escondido por aqui, né? Então, ó, veja que nós estamos diante de uma conclusão que é uma condicional. Se você tem essa situação,
tá? Você tem as premissas sendo proposições compostas, as conclusões também sendo proposições compostas, você vai fazer um teste de validade do seu argumento, tá? É isso que você vai fazer e eu já vou mostrar para você como é que você testa se um argumento é válido. Então tá, vem aqui na tela, nós vamos resolver, antes de resolver aquela, eu quero resolver uma questão um pouco mais fácil com você. Quero começar resolvendo essa daqui. Aquela lá nós vamos resolver já já. Olha essa questão. A gente tem aqui o Pedro, que é um jovem desempregado, um jovem empregado de uma empresa, e aí ele recebe uma proposta de um novo emprego, faz diversas reflexões, e você tem aqui essas reflexões. As reflexões têm 5 proposições aqui. As 5 proposições, elas são premissas compostas. As 5 proposições são compostas. E você tem aqui uma conclusão que é uma proposição simples. Ó, é correto concluir que Pedro não aceitará o novo emprego. Dá para resolver essa questão aqui pelo tipo 3 lá? Pelo tipo 3, pelo tipo 3, pelo método chute, dá para resolver. Mas tem uma forma melhor até de você responder isso daqui, que é você testar a validade desse argumento. Nós vamos usar aqui e vamos usar naquela nossa próxima questão. O teste de validade de um argumento, pessoal, ele consiste do seguinte, das seguintes etapas. Primeira coisa que você vai fazer, você vai assumir que a conclusão é falsa. Você vai assumir que a conclusão é falsa. Qual é a segunda coisa que você vai fazer? Sabendo que a conclusão é falsa, você vai tentar deixar todas as premissas, e aqui são todas, tá? Tentar deixar as premissas verdadeiras. É isso que você vai fazer. E na parte 3 você vai fazer o seu julgamento. Você vai julgar. Como assim julgar? Se você conseguiu, ou seja, se você conseguiu deixar a conclusão falsa e ao mesmo tempo todas as premissas verdadeiras, o seu argumento é inválido. Concorda? Ele é inválido, porque se é possível deixar a conclusão falsa e todas as premissas verdadeiras ao mesmo tempo, isso aqui é um argumento inválido. Num argumento válido, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira e não falsa. E se você não conseguiu? Se você não conseguiu deixar a conclusão falsa e as premissas todas verdadeiras, é porque o argumento é válido. Essa receitinha de bolo parece trabalhosa, mas você já já vai compreender, vai ver que dá para trabalhar com ela também, tá? Nesse momento inicial, eu queria que você anotasse mesmo essa receitinha de bolo aqui, tá? Anota isso daqui. O que eu vou fazer quando eu tiver que testar se um argumento é válido? Eu vou... Isso aqui é o que eu chamo, né, de teste de validade. Teste de validade. Como que eu vou testar a validade do meu argumento? Eu vou assumir que a conclusão é falsa e vou tentar deixar todas as premissas verdadeiras. Feito isso, eu vou julgar o que eu fiz. Se eu conseguir deixar a conclusão falsa e todas as premissas verdadeiras, é porque o argumento é inválido. Se eu não conseguir, o argumento é válido. Vamos fazer isso? No nosso exemplo aqui, no nosso caso concreto, eu vou começar assumindo que a conclusão é falsa. Eu vou assumir que isso aqui é falso, ó. Que isso aqui é falso, que Pedro não aceitará novo emprego, eu vou assumir que isso aqui é falso, tá? Depois que eu assumir que isso aqui é falso, eu vou tentar deixar todas as premissas verdadeiras. Vamos tentar deixar todas as premissas verdadeiras? Eu vou começar aqui por cima, ó. Se eu aceitar um novo emprego. Repare o seguinte, como eu estou assumindo que é falso, que o Pedro não aceita o novo emprego, então aceitar o novo emprego tem que ser verdade, tá? Isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade,
tem que ser verdade também o quê? Que ele vai ganhar menos e que ele ficará menos tempo no trânsito. Então, se eu assumir que é verdade que ele aceita o novo emprego, ele tem que ganhar menos e ficar menos tempo no trânsito. Com isso, deixei a primeira premissa verdadeira. Continuando. Se eu ganhar menos, consumirei menos. Já assumi ali em cima que ganhar menos era verdade. Então, isso aqui é verdade. Esse final tem que ser verdadeiro também, porque se ele for falso, vira o caso lá da Vera Fischer. Então, ó, verdadeiro. Deixei a segunda premissa verdadeira também. Consumir menos é verdade, porque eu já vi ali em cima. Não serei feliz, tem que ser verdade também. Com isso, deixei a premissa 3 verdadeira. Aí eu vou para a premissa 4. A premissa 4 fala ficar menos tempo no trânsito. Lá na premissa 1 eu já vi que isso aqui é verdade, ficar menos tempo no trânsito. Com isso, eu tenho que assumir que é verdade também, que eu ficarei menos estressado. Dessa forma, deixei a quarta premissa verdadeira. Com isso, eu venho na última aqui, ó, ficar menos estressado, eu já sei que isso aqui é verdade. Só que olha o que acontece. Eu tinha assumido aqui em cima que não serei feliz é verdade. Se não serei feliz é verdade, então serei feliz é falso. Isso aqui tem que ser falso. Olha o que aconteceu. A premissa 5 ficou falsa. Então, repare que, ó, eu assumi que a conclusão era falsa, vou até pegar uma outra cor aqui para você visualizar bem o que eu fiz. Eu assumi que a conclusão era falsa, assumi que Pedro não aceitará novo emprego era falso. Depois que eu fiz isso, eu tentei deixar todas as premissas verdadeiras. Como eu tentei deixar todas as premissas verdadeiras, aí agora eu vou analisar o seguinte, eu consegui deixar todas as premissas verdadeiras? Eu não consegui, porque essa daqui, ó, ficou falsa. Então, eu tentei e eu não consegui. Se eu não consegui, o argumento é válido. Esse argumento é válido. Se o argumento é válido, é porque essa aqui, ó, é uma conclusão válida. É correto concluir isso daqui. É correto concluir, esse item está certo. Tá? É correto concluir que Pedro não aceitará um novo emprego. Percebeu? Esse tipo de solução é um pouco mais trabalhoso nesse momento inicial, nesse momento que você está se adaptando a essa forma de resolver, de assumir que a conclusão é falsa, tentar deixar as premissas verdadeiras e aí julgar se você conseguiu ou se você não conseguiu, se o argumento é válido ou não é válido. Mas praticando, e nós vamos praticar um pouco isso aqui juntos, você vai ver que isso aqui vai entrando no sangue. Claro, terminou essa aula, vai para o PDF, resolve exercícios desse tipo no PDF para você ganhar prática, para você ganhar mais fluência. Mas não é nenhum bicho de outro mundo. Isso aqui, se você estiver disposto a aprender mesmo, se você quiser ficar criando bloqueio na sua cabeça desde agora, você não vai aprender, você pode ficar tranquilo que você não vai aprender esse assunto. Mas se você quiser aprender isso daqui, você vai aprender e vai conseguir resolver rápido. Inclusive no dia da prova, resolver dentro do tempo disponível no dia da prova. Tá? Vamos seguir, pessoal? Olha aqui comigo. Olha aqui essa questão. Essa aqui é aquela lá da Polícia Federal que a gente tinha pulado. Vamos resolver ela agora. Nós temos 3 premissas, essa e essa. Temos aqui 3 premissas e temos uma conclusão. Você já viu que as premissas são compostas e a conclusão também. Eu quero testar se isso aqui é um argumento válido. Eu vou fazer o meu teste de validade. Vamos anotar a receitinha de bolo do teste de validade mais uma vez aqui? Como é que eu faço meu teste de validade? Primeira coisa, eu vou assumir que a conclusão é falsa. Segunda coisa, eu vou tentar deixar todas as minhas premissas. Como que eu tenho que tentar deixar elas? Tentar deixar todas elas verdadeiras. Como que eu vou fazer agora? Agora eu vou para o meu julgamento. E como que é o meu julgamento? Se eu conseguir
deixar conclusão falsa e premissas verdadeiras, o argumento é inválido. Se eu não conseguir, eu estou diante de um argumento válido, beleza? Essa é a receitinha de bolo que você vai seguir, tá? Tem muita gente que vai confundir, é muito legal a gente ver isso aqui, tem muita gente que vai olhar essa premissa aqui, ó, e vai pensar, poxa, professor, não estou vendo nenhum conectivo lógico, não estou vendo se então, não estou vendo se somente se, não estou vendo e, não estou vendo ou. Será que isso aqui é uma proposição simples, é uma proposição composta? Em particular o CESP, pessoal, gosta muito de trabalhar, tá? O CESP em particular, ele gosta muito de trabalhar com formas alternativas de apresentar cada uma das proposições, tá? Nessa questão nós vamos ver duas formas alternativas de apresentar proposições. Como é que você detecta uma forma alternativa de uma proposição? É lembrando do significado de cada proposição. Vamos lembrar da conjunção, o e. O que quer dizer o e? Quando eu falo para você assim, ó, estudo e trabalho. O e, ele tem um significado de verdade. Ele tem um significado. Quando eu falo um e, eu quero dizer que as duas informações são verdadeiras. Se eu falo estudo e trabalho, é porque eu estou querendo dizer, olha, é verdade que eu estudo e é verdade que eu trabalho. Da mesma forma, quando uma pessoa vira para você e fala, eu não sou traficante, vírgula, eu sou usuário. Essa pessoa, ela está dizendo para você que duas coisas são verdade. É verdade que ela não é traficante e é verdade que ela é usuário. Portanto, essa vírgula está substituindo o e, tá? A vírgula aqui, no caso, é uma forma alternativa de apresentar uma conjunção. Eu não sou traficante, eu sou usuário. Você está dizendo que essas duas coisas são verdadeiras. E se você está dizendo isso, é a mesma ideia passada pela conjunção, tá? Então, vem aqui na tela comigo. O que você tem aqui, ó, é um e, tá? Eu não sou traficante e eu sou usuário. Ou então, eu não sou traficante, mas eu sou usuário. A gente sabe que o mas é uma outra forma de apresentar uma conjunção, tá? Isso aqui, pessoal, é uma conjunção, porque quem fala essa frase está querendo dizer que é verdade que ela não é traficante e que é verdade que ela é usuária, tá? Tem que saber, então, identificar essas formas alternativas. É bom que a gente faça isso aqui para você não ser surpreendido na prova. Olha ainda a premissa 3. A premissa 3, qual é o conectivo da premissa 3? Como sou usuário, não levo uma grande quantidade de droga, não escondi a droga. Pessoal, isso aqui é uma condicional. Eu estou dizendo, olha, como essa condição aqui é cumprida, este resultado é obtido. Isso é a ideia da condicional, pessoal, uma condição que leva a um resultado. Isso aqui, ó, seria, se sou usuário e não levo uma grande quantidade de droga, então não escondi a droga. A primeira premissa é uma conjunção disfarçada, a terceira premissa é uma condicional disfarçada, tá bom? Tem que estar muito ligado nisso. O CESP, ele trabalha dessa forma, ele gosta de mostrar esses casos, ele gosta de trabalhar com o significado de cada proposição. E aí ele vai e utiliza sinônimos, ele utiliza outras formas de apresentar a mesma informação, tá? Beleza, com essas informações aqui em mãos, vamos então resolver a nossa questão fazendo o nosso teste de validade do nosso argumento. Então vem na tela aqui comigo. É o seguinte, vamos testar a validade seguindo as etapas que eu passei para vocês, tá? Primeira coisa que você vai fazer, assumir que a conclusão é falsa. Eu vou assumir que essa conclusão aqui é falsa. Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário. Isso aqui é uma condicional. Como é que eu faço para deixar uma condicional falsa? Para deixar uma condicional falsa, a primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte tem que ser falsa. A condicional falsa é o caso da Vera Fischer. Então, se eu quero deixar a minha condicional verdadeira,
Se eu quero deixar minha condicional falsa, eu tenho que fazer isso, assumir que a primeira parte é verdadeira e que a segunda parte dela é falsa. Depois que eu fiz isso daqui, depois que eu assumi isso daqui, eu volto nas minhas premissas, ó, já assumi que a conclusão é falsa, vou tentar deixar as premissas verdadeiras. Só que eu vou deixar as premissas verdadeiras usando as informações que eu já tenho. Eu já sei que isso aqui tem que ser tratado como verdade e isso aqui tem que ser tratado como mentira, tá? Então tá, com isso aqui em mãos, vamos lá. Olha, não seria usuário é falso. Se isso é falso, eu sou usuário tem que ser verdadeiro. Sou usuário tem que ser verdadeiro, porque eu não seria usuário é falso. Beleza, se isso aqui é verdade, para a premissa 1 ser verdadeira, é preciso que isso aqui seja verdade também. Não sou traficante. Tem que ser verdade também, porque isso aqui é uma conjunção, pessoal. Se é uma conjunção, os dois lados têm que ser verdadeiros, tá? Os dois lados têm que ser verdadeiros. Olha a premissa 2. A premissa 2, esse trecho aqui, ó, se eu fosse traficante, isso aqui é falso. Porque na premissa 1, eu já vi que eu não sou traficante. Então, na premissa 2, esse pedacinho aqui é falso, tá? Se ele é falso, o que vai acontecer? Se o primeiro trecho de uma condicional é falso, eu nem preciso olhar para o restante dela. Eu já sei que essa minha condicional será verdadeira, independentemente do segundo lado dela ser verdadeiro ou falso. Basta que o primeiro lado da condicional seja falso, lembrem disso. Então, ó, premissa 2 é verdadeira, já deixei a premissa 1 verdadeira também, e eu já tinha deixado aqui a minha conclusão falsa. Vamos ver a premissa 3? A premissa 3 fala, se eu sou usuário, essa parte sou usuário, eu já sei que ela é verdade, olha lá na premissa 1, não levo uma grande quantidade de droga, isso aqui é falso, porque, olha aqui na conclusão, estivesse levando uma grande quantidade, isso aqui é verdadeiro. Então, não levo uma grande quantidade é falso. Olha, se isso aqui é falso, sou usuário e não levo uma grande quantidade, esse trecho inteiro, ó, isso aqui é uma conjunção, isso aqui tem um E, ó. Repare nesse E aqui. Esse trecho é falso. Se esse trecho aqui é falso, a minha premissa 3 já é verdadeira, independentemente de eu ter escondido ou não ter escondido a droga, tá? Então, eu consegui deixar a minha terceira premissa verdadeira. Olha o que eu tenho. Conclusão falsa e todas as premissas verdadeiras. Agora, eu vou para o meu julgamento. Se a conclusão é falsa, se eu conseguir deixar a conclusão falsa e deixar todas as premissas verdadeiras, ou se eu conseguir fazer isso, o meu argumento ele é inválido. Argumento inválido. Isso aqui está errado, não é uma argumentação válida. Esse aqui é um item errado. Beleza? Item errado, argumento inválido. Então, reparem que não é nada de outro mundo, né? Assim, parece trabalhoso no início, mas quando você vai resolvendo, resolve uma questão, resolve outra, você vai vendo que, poxa, dá para pegar, dá para fazer isso aqui no dia da prova. Dá ou não dá? Então, é seguir a receitinha de bolo. Assume que a conclusão é falsa, tenta deixar todas as premissas verdadeiras, e aí, em particular, quando as premissas são condicionais, você precisa lembrar desses detalhes, de que, olha, se o primeiro lado da condicional é falsa, aquela condicional já é falsa, não preciso mais me preocupar com ela, o segundo lado dela pode ser verdadeira, pode ser falso, mas se eu já sei que a primeira parte da condicional é falsa, ela já é uma condicional verdadeira no final das contas. E aí, feito isso, você vai lá para o seu julgamento. Conseguiu deixar a conclusão falsa e premissas verdadeiras, argumento inválido. Não conseguiu, é porque o argumento era válido, tá? Então, é só ter a receitinha de bolo na cabeça, beleza? Vamos seguir então. Olha mais essa daqui comigo. Ao comentar a respeito da quantidade de serviços prestados por uma empresa, um cliente fez as seguintes afirmações. Veja aí que as 3 afirmações do cliente são condicionais. E olha o que está sendo solicitado.
um argumento em que P1 e P2 sejam as premissas e P3 a conclusão será válido. Será que esse argumento vai ser válido? Repare que tanto as premissas como a conclusão são condicionais. Se tudo aqui é condicional, você vai partir para o seu teste de validade. E como que você parte para o teste de validade? Você vai ter que começar assumindo que a conclusão é falsa. Eu vou começar assumindo que a conclusão é falsa. Se eu assumir que a conclusão é falsa, com isso em mãos, eu tenho que tentar deixar as premissas verdadeiras, tá? Lembra, estou seguindo esse roteiro aqui, ó. Você tem que ter esse roteiro anotado ou ter ele na sua cabeça para você acompanhar a questão comigo, tá? Vou começar então assumindo que a conclusão é falsa e agora eu vou tentar deixar as premissas verdadeiras. Vamos tentar deixar as premissas verdadeiras. Olha, como é que eu faço para que essa premissa P3 seja mesmo falsa? Essa conclusão P3 seja falsa? Para ela ser falsa, esse trecho tem que ser verdadeiro e esse trecho tem que ser falso. A gente sabe que uma condicional, para ela ser falsa, eu preciso da nossa Vera Fischer, né? Preciso desse caso aqui da Vera Fischer. Então, se for rápido e barato tem que ser verdade, não será bom tem que ser falso. E olha, para rápido e barato ser verdade, é preciso que rápido seja verdade e que barato seja verdade. Afinal de contas, ó, nesse trecho aqui, ó, eu tenho uma conjunção, tem um E. Então é preciso que isso seja verdade e que isso seja verdade. Eu preciso que as duas informações aqui sejam verdadeiras, rápido e barato, e que o não será bom seja falso. Com isso aqui em mãos, vamos tentar deixar as premissas verdadeiras? Olha, se for bom vai ter que ser verdadeiro, porque não será bom é falso. Então, for bom é verdade, rápido é verdade também. Não será barato, isso aqui é falso, porque a gente já viu aqui que barato é verdadeiro. Olha o que aconteceu. Essa premissa aqui ficou falsa. Ela ficou verdadeiro implica falso. Ela ficou Vera Fischer. Então, quando eu posso até parar por aqui, não preciso nem analisar P2. O que eu fiz? Eu deixei a conclusão falsa, tentei deixar as premissas verdadeiras. E aí, quando eu vou para o meu julgamento, eu percebo o seguinte: eu não consegui. Quando eu assumi que a conclusão era falsa, teve uma premissa aqui, ó, que ficou falsa também. Se eu não consegui, o meu argumento é válido. Argumento válido. Olha o roteiro completo aqui, ó. Olha esse roteiro completo. Repare que foi exatamente isso aqui que eu fiz. Eu assumi que a conclusão era falsa, tentei deixar as premissas verdadeiras, mas de cara na minha primeira premissa eu já não consegui. E se eu não consegui é porque o argumento é válido, tá? Simples assim, pessoal. Então, conclusão falsa, tentei deixar as premissas verdadeiras. Não consegui, argumento é válido. O item está certo. Item certo, argumento válido. Beleza? Então, pessoal, percebam, né, que a gente nem precisa olhar para a próxima premissa, porque mesmo que eu consiga deixar a premissa 2 verdadeira, não vai ser suficiente. Eu teria que deixar todas as premissas verdadeiras. Anota isso, lá no seu roteiro tem que estar claro isso para você. A conclusão, você vai assumir que ela é falsa. As premissas, você precisa tentar deixar todas as premissas verdadeiras. Se tiver uma premissa que você não conseguiu deixar ela verdadeira, conseguiu todas as outras, mas teve uma que você não conseguiu, você não conseguiu fazer o seu teste. O seu teste deu errado, você não conseguiu deixar as premissas verdadeiras e o argumento é inválido, tá? Então, anota aí tenha essa receitinha de bolo em mãos, você vai usar esse teste de validade na sua prova várias vezes, tá? O teste de validade, ele é sempre útil, tá? Na verdade, você até poderia resolver todas as questões usando teste de validade, porque o teste de validade ele vai lá na base, né? Ele vai no conceito mais básico de todos, que é o que é um argumento válido, o que é a conclusão válida para um argumento. Então,
você em tese poderia usar ele sempre. Eu recomendo você usar ele sempre? Não, porque os outros métodos são mais rápidos. Diagrama lógico, se você puder resolver por diagrama, é mais rápido. Se você puder resolver a sua questão observando que uma premissa é proposição simples, mais rápido também, tá? Então, dá para você resolver a sua prova com tranquilidade, usando outros métodos e deixar esse método mais para as questões onde realmente o que sobra para você é fazer a análise de validade do seu argumento. Para a gente dar continuidade, eu quero resolver com você aqui um exercício, que é um exercício mais teórico, mas como você está percebendo, né, nessa parte da lógica de argumentação, estar em dia com os conceitos teóricos é muito importante. Em outros tópicos da minha matéria, eu até falo para vocês, olha, não precisa se preocupar com teoria, vamos direto nos exercícios. Nessa parte aqui da nossa matéria, estar em dia com os conceitos é muito importante. Então dá uma olhada nessa questão aqui comigo, vamos resolver ela juntos. Olha só, a questão fala para a gente, né, uma noção básica de lógica é de que um argumento é composto por um conjunto de sentenças denominado premissas e uma sentença denominada conclusão. Um argumento é válido se a conclusão é necessariamente verdadeira sempre que as premissas forem verdadeiras. Olha que interessante, aqui no enunciado, a banca ela já está explicando o que é um argumento válido. Num argumento válido, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser necessariamente verdadeira. O que acontece se as premissas forem verdadeiras e a conclusão for falsa? O argumento é inválido. É por isso que a gente sempre trabalha no nosso teste de validade fazendo como? Assumindo que a conclusão é falsa e tentando deixar as premissas verdadeiras. Se isso for possível, o argumento é inválido. Beleza. Com base nisso, vamos julgar os itens. Olha o primeiro item. Toda premissa de um argumento válido é verdadeira. Toda premissa de um argumento válido é verdadeira. Isso aqui é verdade, pessoal? Olha, repare que essa questão, ela trabalha com a nossa ideia de validade e veracidade, né? Com a diferenciação entre validade e veracidade. Olha esse argumento aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqueles que eu usei lá no início da aula. Todo cão voa. Rex é um cão. Logo, Rex voa. Olha esse argumento aqui comigo. Rex voa, né? Olha esse argumento. Tenho aqui uma premissa, aqui eu tenho outra premissa e aqui eu tenho a conclusão. Esse argumento aqui, ele é um argumento válido? Ele é válido, porque se eu assumir que todo cão voa e que o Rex é um cão, com isso aqui em mãos, eu tenho que aceitar que o Rex voa. Se for verdade que todo cão voa e o Rex é um cão, ele tem que voar também. Portanto, as premissas dão suporte para a minha conclusão. Esse é um argumento válido. Embora ele seja um argumento válido, ele tem uma informação que eu sei que é falsa. Eu sei que os cães não voam. Então, eu posso ter um argumento válido com premissa falsa? Posso. Então, eu não posso dizer que toda premissa de um argumento válido é verdadeira. Isso aqui é mentira. Esse item está errado. Esse item está errado. Olha o próximo item. Se a conclusão é falsa, o argumento não é válido. Se a conclusão é falsa, o argumento não é válido. Dá uma olhada nesse mesmo exemplo que eu coloquei aqui para você. Todo cão voa, Rex é um cão, logo Rex voa. Olha, digamos que o Rex seja um cão mesmo, que você conhece e tal. Você sabe que isso aqui é mentira. Você sabe que o Rex não voa, você sabe que os cães não voam. Então, você sabe que isso aqui é falso, isso aqui não é verdade. Embora isso aqui seja falso, você sabe que esse argumento ele é válido. Você tem um argumento válido que tem uma conclusão falsa. Então, é possível um argumento ser válido e mesmo assim ele ter uma conclusão com uma informação falsa? É possível. Esse item aqui está errado. Se a conclusão é falsa, o argumento pode ser válido ou inválido. Tá?
O que torna um argumento válido ou inválido é a estrutura dele. Lembre-se sempre disso. Quando você está falando de validade de argumento, você está falando da estrutura do argumento. Para um argumento ser válido, ele tem que ter uma estrutura válida. Para um argumento ser inválido, ele tem que ter uma estrutura inválida. Não estamos falando das informações. As informações podem ser, quando você confronta com o mundo real, as informações podem ser verdadeiras ou falsas, mas isso é outra história. Isso aí é veracidade. Veja que essa questão aqui, o examinador ele quis trabalhar isso com você. Se você sabe diferenciar o que é validade e invalidade, do que é verdade e mentira, do que é verdade e falsidade, tá? Então, voltando aqui na tela comigo. Olha mais essa questão. Se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido. Será que isso aqui está certo? Se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido? Pensa comigo, eu vou usar o mesmo exemplo que eu tenho aqui, só que eu vou fazer uma pequena alteração nesse meu exemplo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar que, em vez de Rex voa, vou colocar que o Rex não voa. Eu mudei o meu argumento. Percebeu que eu mudei aqui o argumento? E agora, nesse meu novo argumento, a minha conclusão é verdadeira, porque, de fato, o Rex ele não voa. Isso aqui passou a ser verdade, tá? A minha conclusão é verdadeira. Só que esse argumento, da maneira que ele ficou agora, ele é um argumento válido, pessoal? Ele não é um argumento válido. Porque essas duas premissas não dão suporte para a conclusão. Se eu assumir que todo cão voa e que o Rex é um cão, eu deveria concluir que o Rex voa e não que ele não voa. Portanto, ó, eu posso ter uma conclusão verdadeira, como é o caso aqui, e mesmo assim um argumento não ser válido. Esse item está errado, beleza? Esse item está errado. Então, ó, essa questão, eu fiz questão de trazer ela para você, fiz questão de trazer essa questão, porque eu queria deixar bem claro para você que validade e veracidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a conclusão é verdadeira, o argumento pode ser válido ou pode ser inválido. Se a conclusão é falsa, o argumento pode ser válido ou inválido. Se o argumento é válido, as premissas podem ter informações verdadeiras ou informações falsas. Se o argumento é inválido, as premissas também podem ter informações verdadeiras ou falsas. São coisas totalmente desconectadas, tá? Quando você analisa validade, você está olhando só a estrutura do argumento. Você quer ver se as premissas dão suporte para a conclusão. Quando você está olhando veracidade, a análise de veracidade é pegar as informações e confrontar com o mundo real. Olha, no mundo real os cães não voam. No mundo real o Brasil fica na América. No mundo real, sei lá, e vai indo por aí, tá? Então, separe bem essas coisas. Essa questão tinha 3 itens, né? Isso aqui numa mesma prova, hein? Tinha 3 itens que o examinador queria saber o mesmo de você. Ele queria saber se você sabe separar o que é validade do que é veracidade, tá? Vamos ver mais uma questão? Vem aqui na tela comigo. Em cada mão, os seres humanos têm 4 dedos. Em cada pé, os seres humanos têm 3 dedos. Logo, os seres humanos têm mais dedos nos pés, nas mãos, que nos pés. No silogismo apresentado, a conclusão é uma sequência de premissas. É uma consequência das premissas, desculpa. A conclusão é uma consequência das premissas. É interessante a gente ver questões como essa daqui, porque as questões elas vão mudando um pouquinho o linguajar, mas elas estão sempre tratando da mesma coisa, tá? E é legal que você conheça esses sinônimos, essas palavras que eventualmente podem aparecer, para você não ficar perdendo tempo com elas na sua prova e você ir direto no que o examinador realmente quer de você, tá? Em primeiro lugar, essa questão aqui fala de silogismo, né? Silogismo, pessoal, nada mais é do que uma estrutura de argumento, tá? É um argumento que normalmente tem ali 2 premissas e uma conclusão. Então, silogismo é um argumento. Tá? Em linhas gerais, é isso que você precisa saber. Silogismo é um argumento. Além disso, a questão ela fala aqui, a pergunta que está sendo feita é se a conclusão é uma consequência das premissas. O que o examinador quer saber de você
quando ele pergunta se a conclusão é uma consequência das premissas. Ele quer saber se o argumento é válido. É isso. Um argumento válido é aquele onde a conclusão é consequência das premissas. Um argumento inválido é um argumento onde a conclusão não é uma consequência das premissas, não está totalmente suportada pelas premissas, tá? Vamos então trabalhar essa questão? Olha o que ela falou para a gente, vem na tela. Você tem aqui uma premissa, ó. Em cada mão, seres humanos têm 4 dedos. Em cada pé, seres humanos têm 3 dedos. Logo, os seres humanos têm mais dedos nas mãos do que nos pés. Veja que eu tenho 2 premissas, na mão 4 dedos e no pé 3 dedos. E tenho uma conclusão, mais dedos nas mãos do que nos pés. Para eu saber se isso aqui é um argumento válido, é só eu fazer uma análise é só eu realmente fazer um raciocínio aqui, né? É só você parar para pensar, peraí, se eu assumir que as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira? Sim ou não? Se eu assumir que eu tenho 4 dedos nas mãos e que eu tenho 3 dedos nos pés, vai ser verdade que eu tenho mais dedos nas mãos do que nos pés? Vai ser verdade. Então, se eu assumo que as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Ou seja, essa conclusão, de fato, ela é uma consequência das premissas que foram apresentadas. Ou, numa linguagem ainda mais técnica, esse argumento realmente é válido. Ou a conclusão é realmente uma conclusão válida para o conjunto de premissas apresentado, tá? Item certo. Vamos colocar aqui, né? O item aqui, ó, é um item certo, beleza? Item certo. Maravilha. Vamos olhar mais uma questão aqui, pessoal. Olha essa questão aqui comigo. Os clientes europeus de bancos suíços estão regularizando sua situação com o fisco de seus países. Essa é a primeira premissa. Clientes europeus de bancos suíços estão regularizando. Premissa 2. Se os clientes brasileiros de bancos suíços não fazem o mesmo que os clientes europeus, ou seja, se os clientes brasileiros não estão regularizando, né, é porque o governo do Brasil não tem um programa que os incite a isso. Considerando que as proposições P1 e P2 apresentadas acima sejam as premissas de um argumento, aí você tem que julgar os itens. Olha o item aqui. O argumento que tem essas 2 premissas e a conclusão, os clientes brasileiros de bancos suíços não estão regularizando sua situação com o fisco de seu país, é um argumento válido? Como é que eu faço para verificar se esse argumento é válido, tá? Você nem precisaria usar essa técnica, mas o mais interessante aqui é usar o nosso teste de validade. Você já cansou de aprender aí, né, o teste de validade dos argumentos, a gente pode usar o teste de validade aqui para julgar esse nosso item. Vamos fazer isso? Vem na tela aqui comigo. Só para você lembrar, né, é sempre bom você ter o roteirinho. Enquanto você não tiver o roteirinho na sua cabeça, você anota ele. O meu roteirinho vai ser assumir que a conclusão é falsa. Depois eu vou tentar deixar as premissas verdadeiras. Vou assumir que a conclusão é falsa, vou tentar deixar as premissas verdadeiras. E aí eu vou fazer o meu julgamento. Eu vou julgar. Se eu conseguir deixar premissas falsas, premissas verdadeiras e conclusão falsa, o argumento é inválido. Se eu não conseguir, é porque o argumento é válido. Simples assim. Então tá. O que eu vou fazer? Começando pela minha conclusão. A conclusão não é essa? Os clientes brasileiros de bancos suíços não estão regularizando. Em outras palavras, os clientes brasileiros não estão regularizando. Se eu assumir que isso aqui é falso, é porque, na verdade, os clientes brasileiros, eles estão regularizando, tá? Eles estão regularizando. Beleza, agora eu vou tentar deixar todas as premissas verdadeiras. Olha a premissa 1. Os clientes europeus de bancos suíços estão regularizando sua situação com o fisco. Para isso aqui ser verdade,
Isso aqui é uma proposição simples, ela é autossuficiente, né? Os clientes europeus, eles estão regularizando. Beleza. Assumir que isso aqui é verdade. Vamos agora para a P2. O que acontece na premissa 2? A premissa 2 fala, se os clientes brasileiros não fazem o mesmo, ou seja, se os clientes brasileiros não estão regularizando. Olha, os clientes brasileiros não estão regularizando, isso aqui é falso. Por quê? Porque nós assumimos que essa conclusão era falsa. Nós assumimos que os clientes brasileiros, eles estão regularizando sim. Portanto, esse primeiro trecho na premissa 2 é um trecho falso. Se ele é um trecho falso, nem interessa o que acontece daqui para frente, porque eu sei que uma condicional, que a primeira parte dela é falsa, é uma condicional verdadeira. Eu deixei a premissa 2 verdadeira, deixei a premissa 1 verdadeira e, ao mesmo tempo, deixei a conclusão falsa. Eu consegui deixar a conclusão falsa e consegui deixar as premissas todas verdadeiras. Se eu conseguir, olha aqui, ó, se eu conseguir, o argumento ele é inválido, tá? O argumento é inválido. Então já vou deixar aqui marcado, argumento inválido. Isso aqui torna o meu item errado. Item errado. Tudo bem? Bom, pessoal, com isso a gente finaliza o conteúdo dessa aula, tá? Agradeço aí a sua atenção e a gente se vê numa próxima oportunidade.